como o Cruzeiro entrou jogando ontem. Olha que arte linda, maravilhosa. Ocupando todo o nosso telão, né? Ocupando todo o nosso telão. A galera da arte, ó. Estão arrasando. Vem muito mais coisa aí, tá? Então, Lélio, ali tá o time que entrou ontem com 6 mudanças e depois os jogadores que... a gente vai passar a fazer essa análise aqui, Lélio, que é legal pra gente ver, né, como que o treinador acertou, o que ele não acertou, né? Ou já de saída, ou o que ele mudou e tal. Isso. O primeiro começar pelo gol, né? O Cássio suspenso. Léo Aragão foi quem jogou, muito pouco acionado, né? Difícil a gente fazer uma análise, inclusive. A bola foi lá. Aliás, Lélio, bom dizer isso. O que a gente falou aqui na sexta-feira? Que muitas das vezes, quando você tem esse goleiro reserva aí, que ainda não tem, né, essa questão, vamos lá, da confiança toda, se faz muito a questão do setor defensivo, passando pelo meio campo, na recomposição defensiva também, de meio que proteção ali atrás, né? A proteção foi tanta que a bola nem chegou nele, né? Nem chegou e mais uma boa partida, né, da defesa do Cruzeiro. Por mais que o Juventude seja o time que menos finaliza no campeonato, chegou algumas vezes e a defesa do Cruzeiro anulou todos esses ataques. Né? Depois o William, lembrando que no último jogo quem começa é o Fagner, né? Então outra alteração aí foi o William, que foi substituído durante o jogo pelo Fagner. A zaga manteve a mesma, né? Fabrício Bruno, Lucas Vidalba. O retorno do Kaique foi outra alteração. O Kaique estava suspenso também na última partida, jogou o Cauã Prates, ele voltou, fez mais um bom jogo, muito seguro o Kaique. Lucas Romero, e aí as mudanças mesmo dos jogadores titulares poupados, né? O Lucas Silva deu lugar ao Eduardo. Durante a partida o Lucas entra, mas com a lesão dele o Wallace é quem termina o jogo nessa função de segundo volante. O retorno do Christian também para o time. O Gabriel Barbosa joga no lugar do Matheus Pereira, que também foi poupado. E o Wanderson começa no banco, quem inicia a partida entre os titulares foi o Marquinhos. E o Caio Jorge também começa o jogo, mas aí o Matheus Pereira entra no lugar dele durante o jogo. As outras alterações que eu fiquei de falar foram a entrada do Bolassi no lugar do Gabigol no final da partida e o Wanderson, que também retorna para o time depois do Christian ser substituído. Então esse é o Cruzeiro que inicia o jogo. Do lado de lá, como a Dimara bem disse, os jogadores que foram entrando ao decorrer da partida, time do técnico Leonardo Jardim. O que achou dessa escalação inicial? Eu achei assim que ele utilizou o que era possível ali, até para olhar, né, como é que eles vão se comportar, né, Lélio? Mas já são jogadores que ele já utilizou, né? E com essa mesma formação aí, tendo o Eduardo no lugar do Lucas Silva, tendo o Marquinhos jogando no lugar do Wanderson. A gente viu recentemente lá na Copa da Vitória Cup. O Léo Aragão foi por uma situação. E aí, né, fica assim, sempre uma coisa no ar. Porque realmente foi um comportamento bom da defesa do Cruzeiro, aliado também, pelo menos a parte que eu vi, o Juventude sem ter muita qualidade para trocar os passes, né? Porque ele criou 2 situações que ele não conseguiu finalizar. Mas e quando for um teste para valer? Vai estar preparado? O Léo Aragão? Porque a bola, acho que não. defesa, acho que ele fez uma no jogo. Também foi bem fraquinha, pois né? Então a gente sempre fica com essa pulga atrás da orelha aí. Mas são jogadores que o Leonardo Jardim já confia plenamente. Essa escalação aí, eu só não vou me lembrar se o Marquinhos estava. Ela é muito parecida com a do jogo contra o Vila Nova aqui no Mineirão pela Copa do Brasil. Posso estar até enganado, né? Mas era o Cássio no gol e o restante do time era o mesmo. Então, já foi utilizado. Mas o Marquinhos jogou, Lucas? Sim. Pois é, né? Primeiro jogo da Copa do Brasil. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, na zona mista, ele até destaca esse jogo, viu, Lélio? Eu pergunto pra ele sobre essa alternância, né? E ele fala do jogo contra o Vila Nova, até se destaca, né? Eu joguei ele contra o Vila Nova, eu joguei tal jogo, joguei outro jogo, nós ganhamos todos eles. Ele lembrou todos os jogos que ele ganhou, assim, pra dizer assim, eu dou sorte. Exato. Em seguida ele até fala com outros colegas de imprensa, diz que não tá feliz em não jogar tanto, ele diz com essas palavras, né? E o
que é óbvio também, todo jogador quer jogar o tempo todo, mas reafirma novamente que conversa com o Leonardo Jardim o tempo inteiro, que gosta quando joga, quando tem esses minutos. Vale lembrar também que o Gabigol, apesar dos gols, claro, a função dele como atacante é fazer gol e tá ótimo, mas não é que ele fez uma partida também o tempo inteiro boa, né? O Gabigol também teve uma certa dificuldade, assim como todo time do Cruzeiro no primeiro tempo, para encaixar bem no meio da defesa do Juventude, né? Mas aí depois, claro, fez 2 gols. O gol de pênalti tem até um detalhe interessante, né, Dimara? Que pois até sobre ele que eu tava curioso para saber se houve uma pergunta sobre isso. Foi hierarquia ou é porque o Caio Jorge estava sendo atendido? Aí tem um detalhe que passou um pouco despercebido, viu, Lélio? Na nossa transmissão até cheguei a comentar com o Léo, com a Dimara. É porque o Caio Jorge, ele sofreu o pênalti e ele foi atendido no gramado. Como o jogador do Juventude não levou cartão amarelo, inclusive se levasse seria expulso porque seria o segundo, o Caio teve que deixar o campo, ele não podia bater o pênalti. E aí o Caio Jorge, o Kaique pega a bola, entrega pro Gabigol, o Caio vai lá dar um abraço no Gabigol, no meio de campo, sem ninguém perceber, e aí o Caio Jorge deixa o jogo, ele não podia bater o pênalti, aí o Gabriel Barbosa é quem faz a cobrança, Léo. Na verdade é regra, né? Isso. É da regra do futebol, é por isso que aconteceu isso. quem acompanha a transmissão com as zonas só ouviu, exato, né? O Caio não podia bater o pênalti, ele não podia sair. Porque ele saiu pra ser atendido, ele tinha que voltar pra campo pra poder bater, como não aconteceu isso, ele só fez essa delicadeza de ir lá. Pra voltar, a bola precisava, o jogo precisava recomeçar, né? Então só depois do pênalti que ele volta. Mas eu ainda, assim, com o Gabriel Barbosa em campo, eu acho que o cobrador é ele mesmo. Certamente. E aí vai lembrar uma coisa também que eu lembrei na transmissão ontem, Lélio, é que o Leonardo Jardim já falou que a cada jogo, e os jogadores do Cruzeiro também falaram isso, que a cada jogo ele escolhe. Ele, Leonardo Jardim, escolhe. Acho que quem fica melhor no treino, porque ele, segundo as informações que a gente tem, ele treina todos os fundamentos, todo direto. Então, que ele escolhe os cobradores daquele jogo, né? E a não ser que haja qualquer tipo de problema, substituição e tal, você vê que eles vão na beirada do campo e perguntam para ele. A definição e a responsabilidade de quem vai cobrar é do Leonardo Jardim. Eu até acho, viu, Lélio, que no contexto do jogo, o Gabigol poderia deixar o Caio bater o pênalti. O Caio deu assistência pra ele num gol, o Gabigol já tinha marcado. Poderia até ser que o Gabigol desse a bola pro Caio Jorge bater, né? Mas, de fato, cada jogo tem uma lista diferente dos cobradores principais ali que começam a partida. Tem alguém perguntando aqui, deixa eu achar de novo, perguntando sobre essa questão do Fagner, que você já respondeu, mas repete, por favor, que o Fagner não pode jogar, a não ser, obviamente, né, gente, que o Cruzeiro pague a multa, né? Existe uma multa em contrato de empréstimo, né? O Fagner é jogador do Corinthians, está emprestado ao Cruzeiro, e aí existe uma multa que em casos de confronto entre as duas equipes, o Cruzeiro teria que pagar uma quantia para o Fagner jogar. Geralmente essa quantia não é paga em casos como o do Cruzeiro, que tem 2 laterais que podem ser titulares, né? O William acabou de ser titular agora e pode jogar contra o Corinthians perfeitamente, por mais que a gente critique em alguns momentos alguns jogos do William. O William é um dos principais garçons do Cruzeiro na temporada, inclusive. Então, nesse caso, é improvável que o Cruzeiro pague o valor para o Fagner jogar. Então, o Cruzeiro vai sem o Fagner, o William mesmo na lateral direita. O Cássio que retorna, né? E aí sim, o Cássio é jogador do Cruzeiro mesmo, ele pode jogar contra o Corinthians, vai voltar de suspensão para enfrentar o ex-clube.